Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, por favor, por gentileza. Aleluia. Prepare aí o ambiente da sua casa, em reverência à palavra de Deus. Prepare aí seu ambiente, sua sala, não sei onde você está assistindo esse culto, mas não assista de qualquer maneira. Tenha noção da reverência que a gente precisa ter diante do nosso Senhor. Tenha temor, tenha tremor diante dele. Prepara o ambiente. Se tiver alguma distração, se tiver uma televisão ligada aí no Faustão, nem passa Faustão ainda, não passa mais não, né? Desliga, bota a televisão na live, se for possível. Traz as crianças para a sala, seus filhos, junta aí, faz um ambiente de glória aí na sua sala. Porque a palavra de Deus nos promete que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome do Senhor, ali Ele estará. Então, se você preparar seu ambiente, e vou além, não só o ambiente físico, mas se você preparar o ambiente do seu coração, e juntar aí 2 ou 3 perto de você, o Senhor estará presente aí na sua casa. E se você, por acaso, está sozinho, não se preocupe, porque os 2 ou 3 estão também juntos com vocês, somos nós. Estamos aqui em um só coração. Então, temos sim mais de 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. E nosso coração fica muito alegre. E, Senhor, em nome de Jesus, eu te clamo nessa noite pela manifestação da Tua palavra, pela revelação, Senhor, da Tua palavra sobre a nossa vida, porque nós queremos viver, Senhor, por fé e não por vista. Nós queremos viver crendo em Jesus e não duvidando e não olhando para as circunstâncias, pelo que parece, pelo que aparenta, mas nós queremos firmar a nossa fé na Tua palavra, que é inabalável e é imutável. Deus, em nome de Jesus, nós voltamos agora o nosso coração para Ti nessa noite. Nós voltamos os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais para o Senhor essa noite, não para vozes humanas, mas para a voz do Teu Espírito Santo, que ecoa sobre a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, vai em cada lar agora. Eu sei que há ambientes abertos, propícios para a Tua manifestação. Então, Senhor, envia os Teus anjos ministradores para cada lar, para cada casa, sobre cada família. Envia, Senhor, o poder que há na Tua palavra, a Tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, vem falar conosco essa noite. Vem nos instruir no poder da Tua poderosa palavra. Não filosofia, não sociologia, não ideologia, nada, meu Deus, mas o poder da Tua palavra, Senhor, sobre a Tua igreja nessa noite. Assim como os crentes de Bereia, que foram considerados crentes mais nobres, simplesmente pelo fato de que eles consideravam a Tua palavra e estudavam, se debruçavam sobre ela e montavam a sua vida e a sua comunidade e a sua igreja sobre a Tua palavra. Nessa noite nós queremos firmar os nossos pés sobre essa rocha que és Tu, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, fala conosco essa noite pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, livro de 2 Reis, no capítulo 4. A partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs adiante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu tens tratado com todo o desvelo, o que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado,
segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Aleluia. Vamos ler até aí, tá? Então essa história, ela conta de uma parte da vida de Eliseu, do profeta Eliseu, que era o profeta que profetizava sobre Israel naqueles dias, e fala de um casal. A Bíblia não fala o nome desse casal, mas fala que é uma sunamita, porque ela vinha de uma cidade chamada Sunem. E ela tinha a sua casa, e a palavra de Deus fala que ela era uma mulher de posses, e que ela via aquele profeta passando na porta da casa dela. Pelo que eu vi, a localização da casa dela era no caminho que se ia ao Monte Carmelo. Imagino eu, a Bíblia não fala, mas imagino eu que era o caminho do profeta ao Monte Carmelo, porque Elias, o pai espiritual de Eliseu, tem muitas histórias dele lá no Monte Carmelo. Imagino eu que era o caminho do profeta, andava ao seu lugar de oração e voltava ao seu ministério, né? O fato é que aquele homem passava na porta dela, até o dia que ela disse, a palavra de Deus diz que ela o reteu e disse: come pão conosco. E a partir daquele dia ele ficou, e toda vez que ele passava, ele comia pão junto com aquele casal. Até o dia que a mulher disse para o marido: vamos construir um quarto para ele, para que quando ele vier, ele simplesmente não come e vai, siga a viagem, mas que ele possa ficar e descansar e repousar. E assim eles fizeram. O fato é que ele era tão bem tratado ali naquela casa que ele ficou pensando, o profeta, o que era que se podia fazer por aquela mulher, até que em profecia ele fala que o Senhor lhe daria um filho. E o último versículo que nós lemos diz que isso aconteceu. E concebeu a mulher, deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E o que me trouxe essa palavra nessa noite foi a ideia de que existem ministérios que são invisíveis aos olhos dos homens. E em algumas passagens da Bíblia a gente pode ver isso. Porque existem ministérios que eles têm uma identidade em si mesmos. Por exemplo, o ministério do próprio profeta Eliseu. Ele era um profeta, ele foi chamado para profeta, ele profetizava. Ele era a boca de Deus naquela geração, naquele tempo. Ele falava pelo nome do Senhor, ele se dirigia ao povo como sendo a voz de Deus. Era um ministério que tinha uma identidade dele própria. Assim, o ministério de Moisés, que era o libertador, já nasceu com esse propósito e cumpriu esse propósito. Não sei, Noé, ele teve um ministério muito claro ali de construir a arca, de resgatar uma família para dar continuidade à obra de Deus. Josué, guerreiro, foi conquistando a terra prometida, derrubando gigantes. E muitos homens da Bíblia têm os seus ministérios muito bem estabelecidos e que têm identidade em si mesmo. Mas existem pessoas que a gente olha para a vida delas e não identifica um ministério que tem identidade em si mesmo. Posso dar um exemplo. Ana, mãe de Samuel. Qual é o ministério de Ana, mãe de Samuel? A Bíblia não fala se ela cantou na igreja, se ela pregou na igreja, se ela... Não fala do ministério de Ana. A Bíblia fala que Ana foi uma mulher que era estéril, não tinha filhos, e ela era uma mulher de Deus, e ela não se conformou com essa situação. E ela foi ao templo, né, oferecer os seus sacrifícios anuais junto com seu esposo. E lá ela clama, ela se ajoelha e ela entra no nível de clamor muito profundo. E o nível de clamor, ele mostra, a gente já conversou isso no grupo com os jovens. O nível de clamor, ele demonstra o nível da sua necessidade. Se você está clamando pouco, é porque você precisa pouco. Mas aquela mulher clamou com todo o seu ser, ela clamou com tudo que tinha, ela clamou de uma forma intensa, porque a necessidade do coração dela era intensa. E de tal forma que o sacerdote, né, que era ali naquele tempo, ele olhou para ela e disse: rapaz, a pessoa já está embriagada 1h da manhã. Era tão intenso o nível de clamor dela que ela foi confundida com uma pessoa embriagada. O fato é que Ana tem um filho, o Senhor a cura da esterilidade, e lhe dá um filho. E esse filho é chamado de Samuel. E esse menino é entregue na casa de Deus após ser desmamado.
e a partir dele o Senhor suscita uma voz profética sobre Israel. O Senhor tira da liderança da voz profética uma linhagem de sacerdotes corrompidos, que era Eli e seus 2 filhos. Eli corrompeu-se por não corrigir seus filhos, e os seus 2 filhos cometiam coisas terríveis, que para uma pessoa comum já seria errado, muito errado. Imagine para um filho de profeta, para a linhagem de sacerdotes. Eram coisas terríveis, cenas terríveis. E através da vida de Ana, o Senhor suscitou sobre Israel uma voz profética. Então Ana, se a gente olha para a vida dela, ela não tem em si um ministério que se identifica nela mesma, mas o papel dela junto ao reino de Deus foi promover a voz de Deus sobre Israel. Foi trazer de novo a pureza da voz de Deus sobre Israel. Foi tirar a unção sacerdotal de sobre ali e repousar sobre a vida do seu filho, que agora era de Deus. Entende? Então existem pessoas, isso quem me ensinou foi minha irmã, Juliane, numa conversa foi ela que me disse isso aqui. E existem pessoas que elas não atuam diretamente sobre alguma coisa, mas elas, nas suas atitudes espirituais, promovem ambientes onde o Senhor faz acontecer coisas gloriosas. Então, Ana foi uma dessas mulheres que, pela sua atitude de fidelidade e obediência, de clamor intenso, promoveu uma nova geração de profetas ali naquele povo. Então, ela mudou a história de Israel por causa do seu clamor. Ela não foi profeta, mas ela deu à luz e criou um profeta da casa de Deus. E colocou no coração daquele menino, porque apesar dela não conviver diariamente com ele, a palavra de Deus diz que ela continuou, uma vez por ano, ela ia levar uma roupinha para ele. Eu imagino, né? Todo ano ela costurava uma roupinha um pouquinho maior do que a do ano passado, levava, falava com ele, deixava lá no templo. No outro ano, a roupinha um pouquinho maior, levava, deixava no templo. Até que Samuel cresceu, se tornou um homem feito, profeta da casa do Senhor. Então, Ana foi isso, ela promoveu a manifestação de Deus. E aí, na sua vida, pode ser que você não saiba qual é o seu papel nessa terra. Mas quem sabe o seu papel não é promover a manifestação de Deus nessa terra. Não é simplesmente abrir as portas, abrir portais espirituais para que o Senhor faça alguma coisa. Quem sabe se o teu papel na tua família não é trazer à ordem aquilo que está em desordem. Não é tirar, entenda espiritualmente, não é tirar a voz profética de quem está corrompido, tirar a autoridade de quem está corrompido e colocar sobre a tua casa a voz de Deus, da verdade, da pureza da palavra. Sabe? Esses são ministérios invisíveis, mas são ministérios que causam rebuliço no reino espiritual. Porque através da vida de Samuel foi ungido o primeiro rei de Israel, Saul. Foi ungido o rei Davi. E a gente poderia listar aqui muitas coisas da vida do profeta Samuel. E tudo começou por causa da oração de uma mulher do ministério invisível. E assim era a vida dessa sunamita. Era uma mulher, simplesmente ela estava lá no lugar dela e ela não tinha uma identidade ministerial nela mesma, mas ela promoveu algo diferente. Ela deu a sua vida para que acontecesse algo diferente ali naquele lugar. Ela se doou de uma forma que foi fora do comum. E aqui, o que a Bíblia fala fala sobre ela são algumas coisas. A primeira coisa era que essa sunamita era uma mulher rica. Está aqui no primeiro versículo que a gente leu, no versículo 8. Havia ali uma mulher rica. Então a gente vê aqui que ela era uma mulher de posses. Ela era uma mulher que tinha um marido, o texto também fala, e que tinha uma casa, e que imagino eu que eles eram donos de terras, ou de bens, ou de animais, ou de alguma coisa que trazia riqueza àquele casal. Era uma mulher rica. E eu achei interessante porque naquele tempo as mulheres não tinham muita voz, né? Não tinham muito reconhecimento, mas não se falou que o seu marido era rico, não, falou a mulher era rica. A protagonista aqui dessa história é ela. Ela que se colocou no lugar onde estava assim, o lugar exato, na hora exata, e fez a coisa certa que o Senhor esperava que ela fizesse. Foi ela, foi protagonista dessa história. E aí fica uma dica, um bizu para as mulheres. Você não precisa esperar alguém protagonizar a sua história com Deus. Você pode tomar o seu lugar
e ter a sua vida com Deus. E ter a sua história com Deus, independente de qualquer coisa. Não estou pregando aqui sobre insubmissão. Não estou pregando aqui sobre rebeldia e muito menos sobre feminismo. Mas estou pregando sobre posicionamentos de coração que levam as pessoas a tocarem o coração de Deus e não ficarem arrumando as muletas humanas e tá sempre botando culpa. Eu não vou porque ele não foi. Eu não faço porque ele não fez. Eu não sei porque ele não aprendeu. Eu não estou exercendo meu papel porque ele não me ensinou. Sabe? Chega de muleta. Cada um tome a sua responsabilidade diante de Deus e faça aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Seja homem, seja mulher, seja adolescente, seja jovem, seja o que você for. Tome a sua posição e se coloque num lugar onde o Senhor vai te encontrar e vai fazer alguma coisa acontecer através da sua vida. E assim foi essa mulher rica. E aqui a gente vê uma coisa. O problema da sociedade, o povo diz assim, o mal da sociedade é o dinheiro, né? O mal da geração, o mal do tempo é o dinheiro. E eu digo, não é. O mal do tempo é o amor e o apego ao dinheiro. Porque aqui a palavra de Deus fala que essa mulher era uma mulher rica. E nem por isso ela foi enjeitada por Deus. E nem por isso ela foi orgulhosa, foi vaidosa, foi, sei lá. Nem por isso. Ela era rica, mas o dinheiro não a possuía. E aí fica o questionamento. Será que a gente possui o dinheiro ou o dinheiro possui nosso coração? Será que a gente possui os bens ou os bens possuem nosso coração? Essa mulher tinha uma casa. E essa casa poderia ter suas portas fechadas para ela e para o seu marido. E o profeta ia ir e voltar ali todo dia e nem saber quem era que morava ali. Paciência. Mas as portas daquela casa foram abertas. Porque ela possuía a casa, mas a casa não possuía o seu coração. Ela tinha riquezas, mas ela dominava sobre aquelas riquezas e aplicava aquelas riquezas conforme a vontade de Deus. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é você ser dominado pelo dinheiro. Você ser dominado pelo seu trabalho, você ser dominado por aquilo que o Senhor te deu. Você ser dominado pelos bens, pelo material, pelo natural, pelas coisas dessa terra. E ter sua vida montada aqui. Esse é o problema. Então, a primeira coisa que se fala nesse texto sobre essa mulher é que ela era uma mulher rica. A segunda coisa que se fala nesse texto sobre a vida dessa mulher é que ela era uma mulher de visão. Não, Alana, não fala isso. Fala isso. Não fala com essas palavras, mas fala. Porque aqui, no versículo 9, ela diz assim, ó. Veja como enxerga uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Versículo 9. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Uma pessoa de visão. Porque aquele profeta, eu imagino, que ele não andava em trajes sacerdotais. Ele não andava muito bem vestido. Ele não andava com uma gravata de pastor e uma Bíblia debaixo do braço. Ele não andava, não era uma pessoa que você olhava sabe, era consumido pela vista. Não era atrativo, não era uma coisa que chamava a atenção pela aparência. Porque aquele homem era um homem que vivia simplesmente para Deus. Por Deus e para ser a voz de Deus. Então aquela mulher olhou para ele e disse, marido, eu estou vendo que esse homem que passa por aqui, ele é um homem santo de Deus. Então a segunda informação que nós temos sobre essa mulher é que ela era uma pessoa de visão. Ela via como o Senhor via. E não como o homem via, não como as pessoas viam. Ela tinha uma vista espiritual. E não só uma vista natural. Enquanto muitas pessoas olhavam aquele profeta e seu moço andando, indo e voltando todos os dias, ela olhou e viu, é um homem de Deus. Ela viu além. Sabe quando Samuel foi ungir Davi, rei de Israel, ele chegou lá e viu os irmãos de Davi, e a Bíblia diz que o mais velho deles era muito bonito. E Samuel, homem que era, olhou no seu coração, ele pensou, esse é o rei que o Senhor vai ungir sobre Israel. E o Senhor disse, Samuel, não atente para a sua aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o físico, mas o Senhor vê o coração. Não é esse o rei que eu tenho para instituir sobre Israel. E assim era a vida dessa mulher, dessa sunamita. Ela olhou e viu que aquele homem era um homem de Deus. Era um homem santo. E a palavra aqui que tem na minha tradução é santo, um homem santo de Deus. Isso aqui fala de santidade. Agora pergunto eu, a santidade desse homem, para a sunamita, foi demonstrada
Porque aquele homem exercia o ministério, foi exercendo o ministério, foi exercendo o chamado, trazendo aqui para a realidade de hoje. Foi aqui no altar, foi no púlpito que ele passou a ideia de que ele era santo para ela? O que vocês acham? Vocês que estão aqui? Foi não. Foi não. Foi não. Porque a palavra de Deus diz que ele passava. Ele passava e ele parava lá para descansar. Está aqui, versículo 8. Sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Então ele parava na casa daquela mulher, não era para profetizar. Ele parava lá para comer pão. Ele parava lá para descansar. Ele parava lá para ser gente. Ele parava lá para existir, para sobreviver ao caminho. E aquela mulher enxergou que antes de um profeta, ali existia um homem. Existia uma pessoa, um ser humano de carne e osso, que precisava comer pão, que precisava descansar, que precisava dormir, que precisava de roupas, que precisava de tudo. Era um ser humano. Enquanto todos olhavam e viam, é um profeta, é um pastor, é um ministro de louvor, é um líder de jovens, é um líder de PG, é isso, é aquilo. Ela olhou e disse, ele é santo. Mas eu estou notando que ele é santo, não é pelo ministério que ele está exercendo, mas é porque no partir do pão, ele demonstra a sua santidade. Ele demonstra a santidade na comunhão do dia a dia. Você entende que a sua santidade no Senhor, ela não vai ser demonstrada quando você está aqui. Porque aqui é fácil eu parecer para você que sou santa. É só botar aqui uma roupinha mais ou menos, um sapatinho aqui que eu já tirei, um microfone, um som, uma caixa de som, um violão. Para você aí do outro lado, pode parecer que está tudo muito bem. Mas quem sabe quem eu realmente sou é quem está aqui, ó. É meu marido que dorme e acorda todo dia. É a minha filha que come do meu pirão todo dia. Mentira, que eu não faço pirão. É meu pai, é minha mãe, são minhas irmãs, minha sobrinha, meus amigos, que convivem comigo dia e noite, que sabem como é meu humor, que sabem se eu acordo igual a Soraya ou eu acordo igual a Anderson, que sabem que tipo de comida eu gosto. O Anderson está se defendendo aqui, que ele é animado agora. Verdade, Soraya? Confirma? Confirmada a informação. Então, quem sabe da vida de santidade é quem convive no dia a dia. Temos aqui recém-casados. Quem sabe da Jéssica é o Davi. Quem sabe do Davi é a Jéssica. Se lá na casa, nos 6 dias da semana, que eles não estão aqui no culto, como é? Se é brigando, se é se batendo, se é um esculhambando o outro, se é segundo o coração de Deus. A santidade, ela se demonstra pelo dia a dia, no partir do pão. Então, não queira construir uma identidade em Deus onde você parece santo quando você está trabalhando para Deus. Faça o contrário. Tenha uma vida normal em santidade, que no dia que o Senhor te colocar para fazer alguma coisa, a tua santidade vai te impulsionar para um lugar mais alto em Deus. Seja santo no dia a dia, seja santo no partir do pão com a tua família, seja santo lá no teu trabalho, todo dia, no batente, seja santo dentro do ônibus, seja santo no trânsito, quando alguém te trancar com o carro. Ei, jovem, seja santo na rede social, para não estar olhando foto de mulher de biquíni. Ei, seja santo para não estar vendo vídeo besta. Seja santo no dia a dia, quando ninguém está vendo, porque a santidade que você tem em Deus te coloca em lugares altos de intimidade no coração de Deus. Então a santidade daquele homem foi demonstrada no partir do pão. Quando ele entrava naquela casa, que ele comia o pão, que ele conversava com aquele casal, eles viram e aquela mulher viu, numa mulher de visão que ela era, que sobre aquele homem existia realmente um diferencial que se chamava a santidade de Deus. E eu aprendi esses dias que santidade não é você se nivelar por baixo. Veja bem, tem muita gente que acha assim, eu tenho uma vida de santidade porque eu não faço o que as pessoas normais fazem. Exemplo, jovem, eu sou santo porque eu não tenho uma vida de relacionamentos sexuais antes do casamento que todo mundo tem. Então, eu sou santo. Ah, eu sou santa porque eu não minto no meu trabalho, eu não enrolo ponto e todo mundo faz isso. Ah, eu sou santa
Porque eu não perco meu tempo, sei lá, em redes sociais, onde todas as pessoas da minha idade fazem isso. Isso é se nivelar por baixo. É você tá aqui, ó, o mundo jaz no maligno, tá aqui. Você está aqui, você está descendo a esse nível e dizer, eu sou melhor do que eles porque eu não faço o que eles fazem. Só que a santidade do Senhor é você se nivelar por cima. Não é mais você dizer assim, eu sou santo porque eu não faço o que eles fazem. É você dizer assim, eu sou santo porque eu procuro fazer o que ele, que está em cima, faz. Sabe o que é ser santo? É você agir como Jesus age. Não é só não usar rede social, não é só não olhar para mulher bonita, não é só não mentir no trabalho, não é só isso, não é só não fazer, gente. Santidade é ativa. Santidade é um processo de ficar parecido com Jesus. E a gente fica parecido com Jesus quando a gente procura fazer as coisas que Jesus faz. O que é que Jesus faz? Se todo dia a gente acordar e pensar assim, o que é que Jesus faria hoje? Nesse dia de hoje. Hoje eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar dos meninos, tenho que mandar as crianças para a escola, tenho que fazer isso, e à noite tem culto. O que Jesus faria hoje? Como ele faria o almoço para o meu marido? Como ele cuidaria do meu filho? Como ele estaria no culto mais tarde? Como varreria essa casa? Como? Reclamando, murmurando, ou louvando e agradecendo ao Senhor porque eu tenho uma família, tenho um teto e tenho um lar? O que Jesus faria? Isso é santidade. É você agir como Jesus age. E não se conformar porque não faz o que as pessoas normais fazem. Sabe? Porque quando a gente acha que santidade é não fazer o que eles fazem, a gente se coloca no lugar de superioridade. Eu sou melhor, porque eu não faço isso. Você faz isso, eu não faço isso. Isso nos dá um direito de apontar e julgar, dizer, você é pobre, pecador e miserável, e eu sou santo. Você vai arder no mármore do inferno, e eu vou para o céu. Porque você faz e eu não faço. Só que quando a gente nivela por cima, a gente olha para Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Ai de mim que vou perecendo. Porque o Senhor faz isso. O Senhor estende a mão para o perdido. Será que eu estou fazendo isso? O Senhor dá graça ao humilde. Será que eu estou fazendo isso? O Senhor age no oculto e no escondido. Será que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo tudo e postando nas redes sociais para que todo mundo veja. Senhor, o Senhor tem um coração. Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Será que eu tenho sido manso e humilde todos os dias da minha vida? Sabe? Quando a gente olha, bota o nosso parâmetro para cima, a gente fica não com a sensação de superioridade sobre o outro, mas a gente fica com a sensação de, Senhor, misericórdia da minha vida, tem misericórdia. Eu vou melhorar, Senhor, eu vou melhorar, me ajude, trabalhe na minha vida, porque eu quero ser santo, eu quero ser como o Senhor, eu quero andar nos caminhos do Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero crescer dia após dia, sabe? Santidade não é para ninguém se colocar como superior ao outro. Santidade é para a gente se colocar como bem pequenininho, sabe? Só escapou por causa da graça. Santidade nos dá a noção de que a gente só escapou por causa da graça de Jesus, do sangue de Jesus que escorreu, da cruz, do madeiro, da morte, das chibatadas, da coroa de espinho, dos cuspes na cara, da lança que feriu o lado. Isso nos dá a noção de que nós só podemos estar aqui hoje por causa do sacrifício e da graça de Jesus. E isso nos dá, e aí é que entra a graça. Tem nada a ver com o que eu ia falar hoje. Mas a graça tem dado às pessoas a falsa ideia de que a graça é liberdade para você pecar porque você já está salvo. A graça fake. Uma graça que vai fazer, sabe o quê? Levar uma multidão para o inferno. A graça que diz assim, você já está salvo de uma vez por todas. Então, ó, chuta o pau da barraca e faz o que tu quiser porque a salvação é irremovível. Então pronto, faz o que você... Graça, gente. A graça é você ter a noção de que você não é nada. E que você não é salvo sozinho. Que você não pode andar um passo sozinho. Porque lá em João 15, a palavra do próprio Senhor Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. É essa noção de que eu fui salvo pela graça e eu preciso corresponder nas minhas atitudes. Eu preciso ser grato nas minhas atitudes e ter atitudes que combinem com a graça que eu fui alcançado. Aí, para combinar com a graça que te alcançou, você é santo. Você procura melhorar, você procura não pecar, você procura não errar. Porque a graça nos constrange à santidade.
a viver uma vida de santidade. A graça que alarga a porta do céu para dizer, vai de qualquer jeito, simplesmente vai, não é graça. É mentira. É engano. Porque a palavra de Deus prega arrependimento, prega renúncia, prega negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Sabe? Essa é a graça de Deus. A graça que alcança e que nos constrange a viver uma vida em santidade para Ele. Então, voltando aqui para nossa amiga Sunamita, aquela mulher, ela percebeu no partir do pão e na comunhão, no dia a dia, que aquele homem era de fato um homem de Deus. Era um homem santo. Ainda, a última coisa que eu queria falar sobre santidade. Sobre essa coisa de não nivelar por baixo, mas nivelar por cima. Lá em Filipenses 2, texto muito claro, muito lido. Diz assim, Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo e veio ser reconhecido em figura humana. Foi o que Jesus fez. Se nivelou por baixo. Ele era Deus e se nivelou ao nível da gente. Desceu de nível. Sabe? Ele veio para a terra. Ele abriu mão da glória. Ele abriu mão da majestade. Ele abriu mão de tudo e veio para a terra. Para quê? Para que a gente continuasse aqui? Não. Ele veio para a terra e se nivelou por baixo para nos pegar e abrir um canal de volta para Deus, para que a gente pudesse agora se nivelar por cima. Jesus se fez a semelhança de homens, para que os homens pudessem voltar a ser a semelhança de Deus Criador. Por isso que morreu e ressuscitou. Por isso que morreu no corpo carnal e ressuscitou no corpo de glória. Tanto é que muitos o viram e não o reconheceram, porque era outro corpo glorioso. Então ele veio para a terra para nos conduzir à possibilidade de ser de novo a semelhança do Deus Criador, assim como nós somos criados lá no Jardim do Éden, a semelhança de Deus Pai, em nome de Jesus. Então pronto, a primeira informação que a gente tem sobre essa mulher, que ela era mulher rica, a segunda é que ela era mulher de visão. Tamo junto? A terceira informação é essa aqui. Está ainda no mesmo versículo 8. Havia ali uma mulher rica, a qual o reteve. Então, aquela mulher, ela reteve aquele homem. E reteve, eu não sei o que é que tem na sua Bíblia, mas reteve, na minha ideia, não é convidou. Assim, ô senhor, entre aqui na minha casa, venha comer um pãozinho com a gente. Reteve, você lá, meu senhor, agora vai entrar aqui para comer um pão. Onde? Entre aqui, sente aqui comigo, tá aqui o café, já passei. Menino, entra a menino não, é que ela ainda não tinha filho. Marido, traz a manteiga, o profeta está aqui embora. Ele, não, senhora, já tenho que... Sente para comer aqui com a gente, tenha calma, vai dar... Mas, senhora, tenho que profetizar ali para casa. Saiu. Calma, profeta, sente aqui. Reteve, era uma mulher decidida. Era uma mulher que sabia o que estava fazendo. O que é que dizem na tradição de vocês? O que é? Diz aí, o que é que diz na tradução de vocês? A minha reteve. Constrangeu. Olha, eu tô errada não. O constrangeu a ficar. Então foi mais ou menos isso. Não, senhora, obrigado, muito obrigado pela sua generosidade, mas a gente precisa seguir. Não, senhor, entra aqui, entre. Igual tem casa de interior, né, que a gente entra, e que se você não aceitar um alimento, uma sobremesa, é uma ofensa para aquela pessoa. Fica chateada, porque em mentalidade, rapaz, eu estou lhe dando aqui o melhor que eu tenho. Por que você não aceita? É pouco para você? Você tem melhor em casa? Né? É um descaso você não aceitar. Então, eu imagino que era mais ou menos isso. Entre aqui para comer o pão, profeta, bora. Até que ela o reteve, o constrangeu para comer o pão. E ele gostou, porque todo dia ele vinha, cada vez que ele passava por ali, ele entrava para comer o pão. Então, a gente precisa ter essas atitudes de fazer coisas, ainda que as circunstâncias não combinem, mas você retém e você faz aquilo que o Espírito Santo está lhe mandando fazer. E aqui entra um mistério de Deus. Entra um mistério de Deus, onde a gente pode falar agora sobre níveis de generosidade. Já ficou muito claro que essa mulher era muito generosa. Ficou para vocês? Para mim ficou muito generosa. Afinal, ela reteve o homem, que fosse na linguagem do cearense, o que era, hein? Carregou o homem para dentro de casa para comer o pão. Né? Então, ela constrangeu e colocou ela ali. Níveis de generosidade. Na nossa vida existem níveis de generosidade. Existe a generosidade necessária. A generosidade que vai só ali até o nível do necessário.
Você vê uma pessoa passando fome, você vai lá e dá um prato de comida. Gente, isso é necessário. Isso eu digo talvez que não seja nem generosidade, é uma obrigação da gente enquanto sociedade. Ver uma pessoa com fome numa rua, ir lá e dar um pedaço de pão, dar um prato de comida. Isso não lhe torna mais bonito do que ninguém. Você está só fazendo o mínimo que você poderia fazer, não é verdade? Mas existem outros níveis de generosidade. E esses outros níveis de generosidade são os que alcançam o coração de Deus. Existem níveis de generosidade que vão mais do que o necessário, que vão mais que abundante, que vai além, vai à frente, vai além do que precisa ser feito. Lá no livro de Êxodo, capítulo 36, vem contando, até antes do 36, vem contando a história da construção do tabernáculo. Ainda no deserto, o povo atravessando o deserto, sob a liderança de Moisés. E eles vinham construindo o tabernáculo. O Senhor já tinha dado as instruções de como ele queria que fosse o tabernáculo. Cortinas, pia, acessórios, paredes, colunas, deu todas as instruções. Chamou alguns homens e o próprio Espírito Santo capacitou homens para fazerem todas as boas obras do tabernáculo. E Moisés ajuntou o povo e disse, olha, tragam tudo que vocês tiverem de precioso, porque quando eles saíram lá do Egito, eles vieram trazendo muitas preciosidades. E Moisés juntou o povo e disse, tragam joias, tragam ouro, tragam prata, tragam pedras preciosas, tragam coisas boas para a casa do Senhor. Tragam muitas coisas, tragam tudo que vocês tiverem. O que é? Eu quero saber quem é que vai doar generosamente à casa do Senhor. E aí eu te pergunto, meu irmão, o que é que você tem trazido à casa do Senhor? Que nível de oferta, e eu não estou falando só de dinheiro, que nível de oferta você tem dado ao Senhor? Que qualidade de tempo você tem ofertado ao Senhor? É qualidade de ouro? Viu já? É qualidade de ouro, de prata, de pedras preciosas? Ou é qualidade de retalho? Daquilo que sobra, aquilo que dá. E Moisés ali instruiu o povo, traga, mas traga coisa boa. Parece a gente quando ia fazer as festas do fim. Ia não, né? Vai. Ia não, não é passado não, tá perto. Vamos já vencer essa pandemia, para a gente se aglomerar bem muito, em nome de Jesus. Quando a gente faz as festas dos PGs, aí todo fim de PG, cada PG se responsabiliza pelo lanche da igreja todo. Gente, é tanta coisa linda. Um traz um prato, outro traz outro, e junta. E quem pode mais dá mais, e quem pode menos dá menos. E quem pode pouco dá pouco, mas todo mundo dá na medida das suas posses. E o que é que você tem ofertado ao Senhor, gente? Que nível de oferta a gente tem dado? E a oferta desse povo aqui lá do Êxodo tem uma hora. Versículo 6, se eu não me engano, vocês confiram aí depois. Versículo 5. Tem uma hora que Moisés diz assim, gente, parou. Não traga mais. Não precisa trazer mais, porque já trouxeram tanto que não tem mais nem onde botar. As ofertas agradáveis ao Senhor de coisa boa, gente. Era ouro, era pedra preciosa, eram materiais nobres. Moisés disse, tá bom, já chega, tá bom, já deu. Não precisa mais, pode guardar o restante, porque o tanto que já trouxeram, já deu, já está sobrando, não tem mais onde colocar. Olha o nível, olha o coração daquele povo, olha a vontade de contribuir, olha a vontade de oferecer alguma coisa, a vontade de dar o seu melhor, a vontade de dar tudo o que tem. Sabe, foi esse o sentimento que alcançou o coração daquele povo, de tal forma que tiveram de dizer, não precisa mais, já deu. Voltem para as suas casas com as suas ofertas, porque na igreja não está cabendo mais. Imagine você, vou dar um exemplo aqui, muito desproporcional, muito pequeno se comparado. Imagine você, uma festa da igreja, a festa de retomada. Já pensou? 100% da igreja vacinada. Vamos fazer a festa de retomada. Com pão, com comida, sem máscara, sabe? Com abraço. Ai, meu Deus, esse dia vai ser muito bom. Vai chegar. Vamos lá. Cada um traz um prato. Aí começa. Chega um prato, chega outro, enche as mesas, traz mais mesas, enche tudo, de tal forma que a gente liga para os irmãos, ei, irmão, não chegou ainda não? Pois não traga não, porque não cabe mais comida aqui não. Dá mais não, já deu. Sabe? Nível, cada um querendo dar ao Senhor aquilo que tem de melhor. Aquilo, o coração se enche de vontade de dar ao Senhor o que tem de melhor.
Sabe? E esse é o sentimento que agrada o coração de Deus. Níveis de generosidade. Você pode ser generoso dando um pingo de uma coisa, mas você pode ser generoso dando tudo que tem dentro de você para aquilo. E isso vai para tempo, e isso vai para temor, isso vai para a quantidade de vida que você entrega para o Senhor. Quanto do teu tempo é dado para o Senhor? Do teu dia? Quanto do teu dia é dado para o Senhor? Quantas horas do dia você está ligado em oração? Eu sei que não dá para a gente passar 24 horas ajoelhado, porque, enfim, a gente tem muitas coisas para fazer. Mas quanto do teu dia é ligado com o Senhor? Será que é trabalhando e aqui se comunicando com o Espírito? Será que é cuidando das crianças e aqui ligado em oração com o Senhor? Que níveis de generosidade nós temos tido diante do Senhor? E vale também para dinheiro. Vale também para dízimo, vale também para oferta, vale também para entrega. Porque que confiança é essa que nós temos em Deus para entregar a nossa vida espiritual para a igreja, entregar a qualidade da vida espiritual, entregar os nossos filhos nos cultinhos, entregar os nossos jovens a uma liderança, entregar o futuro da nossa família à igreja, ao Senhor, e não temos confiança para entregar 10% do nosso salário. Será que o 10% é mais valioso do que a sua vida espiritual, do que os seus filhos no cultinho, do que os seus jovens no ministério de jovens? Que nível de confiança nós temos em Deus? Cenas para os próximos capítulos. Vocês já ouviram falar do Mar Morto? O que é que vocês sabem sobre o Mar Morto? Morreu não, que ele já nasceu morto, menino. Bora, gente. Imagens na internet. O que a gente vê no Mar Morto? Tem muito sal. O que mais? Não tem vida. O que mais? Não afunda. A pessoa, tem muito foto do pessoal pega o jornal, né? Deita sobre as águas do Mar Morto. Fica lendo jornal de boa lá, porque não afunda. Não afunda. É tão saturado que você não consegue afundar. É muito denso. E é isso mesmo. São as informações que estão corretíssimas. E o Mar da Galileia? O que você sabe sobre o Mar da Galileia? Pode falar da Bíblia, gente. Tem peixe. Pronto, Pedro, Tiago, João no barquinho. Então, tem barco no Mar da Galileia? Tem. Tem pescador no Mar da Galileia? Tem. Tem peixe? Tem, porque eles jogaram as redes, pegaram 153 grandes peixes fora, as piabas. Tinha peixe no Mar da Galileia. Tinha vida no Mar da Galileia, não é verdade? O Mar da Galileia, ele ficava das histórias bíblicas ali no point bíblico de Israel, né? O Mar da Galileia. Porque ao redor dele tinham muitas cidades. E Cafarnaum estava lá. E muitas cidades que são tratadas na Bíblia estavam ali ao redor do Mar da Galileia. Por quê? Porque o Mar da Galileia, além dele ser muito próspero, dentro dele ter muita vida, muito peixe, muito bicho, ele irrigava as regiões, porque para quem não sabe, eu não sabia, o Mar da Galileia não é um mar, ele é um lago. Então, imagine que de águas doces, né? Então, as águas doces do Mar da Galileia irrigavam toda aquela região. Então, ao redor dele, tinham muitos jardins, tinham muitas plantas, muitas flores. E a gente sabe que onde tem água, as pessoas chegam e montam suas casas àquele redor. Então, as cidades foram sendo formadas ali às margens do Mar da Galileia. Aí, você me pergunta, sim, mas o que é que tem a ver o Mar Morto com o Mar da Galileia? Um mar morto, tão sem vida, e o Mar da Galileia tão próspero. Aí é que eu quero chegar. Você sabia que tanto o Mar Morto como o Mar da Galileia recebem águas do mesmo lugar? Chamado Rio Jordão. O Rio Jordão, ele alimenta o Mar da Galileia e alimenta o Mar Morto. São as mesmas águas. Por que em uma há vida e na outra a morte? Por que em uma há prosperidade e na outra há escassez? Por que em uma há bênção e a outra há maldição? São as mesmas águas. Sabe qual é a diferença de um para o outro? Vem o Rio Jordão, desemboca no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele tem uma porta de entrada e tem uma porta de saída. O Mar Morto, vem o Rio Jordão, desemboca no Mar Morto e o Mar Morto é fechado. Não tem porta de saída.
Isso é o suficiente para tudo que chegar no mar morto vivo morre. Então tem peixe no mar morto. Só que quando ele chegou lá, ele morreu. Tem vida lá. Aliás, tinha vida. Chegou vivo. Mas quando chegou, morreu. Porque não tinha porta de saída. Não tem porta de saída. O mar da Galileia, ele recebe águas e ele doa águas. Ele recebe e ele entrega. Aquele texto da ceia, né? Eu recebi do Senhor e vou entregando para vocês. A unção vem do Senhor, passa em mim e eu passo adiante e abençoo o meu irmão. A prosperidade financeira, olha só, financeiro, emprego bom, veio, chegou em mim, pois vai abençoar o meu irmão que está precisando. A minha igreja está prosperando, pois vamos abençoar quem não está conseguindo se manter. É necessário ter uma porta de entrada e ter uma porta de saída. Porque se estancar, se embarrear, se represar, morre. Chega vivo, mas morre. Deus dá, mas não prospera. O Senhor manda bênção, mas vira maldição. O Senhor manda, sabe aquela pessoa que diz assim, eu não ganhava nada, não tinha nada, não recebia nada, e agora eu tenho um ótimo emprego e continuo não conseguindo pagar minhas contas, continuo não prosperando, continuo não vendo nada acontecer. Portas fechadas. Está recebendo, está estocando, querendo estocar vento. Estocando vento, estocando bênção, estocando como se o Senhor não fosse fiel para lhe dar o maná de cada dia. Isso é princípio de confiança. Generosidade parte do princípio da confiança. Você só é generoso porque confia que aquele que te deu o pão de hoje vai te dar o pão de amanhã. Você só divide porque você confia que Deus é fiel para continuar dando cumprimento àquilo que Ele já te deu. E Ele vai te manter, Ele vai te levar, e Ele vai te resguardar, e Ele vai fazer cumprir em você tudo aquilo que Ele prometeu. Generosidade vem de confiança. Não existe generosidade sem confiança em Deus, sem dependência. Quando você retém, você está dizendo assim, eu vou segurar. Porque, se por acaso amanhã faltar, está aqui minha conta poupança. Meu pezinho de meia. Está feito. Não estou pregando contra você fazer um planejamento financeiro na sua casa. Faça seu planejamento, não tem nada a ver com isso. Mas não retenha por desconfiar da bondade de Deus na sua vida. Não desconfie, porque fiel é o Senhor para cumprir. E o Mar Morto, ele é mais largo, ele é mais fundo, ele é mais extenso do que o Mar da Galileia, mas não tem vida. O que adianta? Ter muito e ser morto. Ganhar muito e não receber nada. Ganhar muito, não prosperar em nada. Receber da parte de Deus muita unção e não exercer isso em dons e abençoar a sua igreja. Não adianta nada. Vai chegar vivo e se reter, vai morrer. Aleluia. Voltando para a sunamita. Aleluia. Versículo 10 diz, façamos-lhes, pois, um pequeno quarto, junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Esse texto aqui, essa fala aqui é da mesma sunamita dizendo para o seu esposo, rapaz, o profeta já está vindo aqui, já está comendo pão conosco, nós já percebemos que ele é um homem santo. Então agora vamos aumentar o nível da generosidade. Já fomos generosos no pão, pois vamos ser generosos e construir um quarto para ele, para quando ele vier não ficar dormindo aqui nessa sala, não precisar comer aqui no meio de todo mundo, ele poder se retirar e fazer as suas orações. E a minha tradução não diz, mas na do Timóteo eu já vi que fala assim, obra de pedreiro, não é verdade? Construamos um quarto, obra de pedreiro. Ou seja, era uma construção excelente. Porque naquele tempo, imagino eu, que os homens sabiam construir coisas, casas. Né? Diferente de hoje em dia, só quem é pedreiro mesmo sabe. Mas eu acho que naquele tempo as construções deviam ser de barro, de árvore, né? De madeira de árvore. Então, imagino eu que os homens sabiam construir coisas. E eles poderiam, eles mesmos, terem construído um quartinho, né? Um encostadinho ali. E ter puxado ali uma sacadinha e ter feito lá o quarto do profeta. Mas ela diz assim, vamos fazer um quarto. Obra de pedreiro. Então, chama uma pessoa, contrata quem sabe fazer com excelência, porque é para o Senhor. E a gente vai fazer com excelência para o Senhor.
Então, se for fazer o quartinho do profeta, faça com excelência. Se você for fazer qualquer coisa para o Senhor, faça com o melhor que você tem. Porque Deus não precisa do nosso serviço, gente. Não se engane achando que quando a gente faz alguma coisa para Deus, o Senhor está precisando, está muito feliz porque a gente supriu a necessidade dele. Deus não tem necessidade de nada. O Senhor não necessita de construções. O Senhor não necessita dos nossos ministérios. O Senhor não necessita da nossa unção. O Senhor não precisa da nossa voz profética. Ele não precisa. Ele já é o que era. Então, se for fazer, faça com excelência. Faça direito. Se você decidiu criar seus filhos para a glória de Deus, faça direito de A até o Z. Se você decidiu ter um casamento segundo o coração de Deus, faça direito, não faça só a metade, não. Se você resolveu cuidar de alguém nessa igreja e acompanhar um jovem, uma pessoa, faça direito. Não faça assim só para o pastor ver que você está fazendo bem bonitinho, não. Porque o pastor, a gente aqui, pode até achar que você está fazendo muito jóia, mas o Senhor sabe do teu coração. Faça direito. Faça com vontade. Faça com ânimo. Chama o pedreiro. Esse pedreiro aí é o Espírito Santo de Deus. Construa com o Espírito Santo de Deus no meio. Faça a obra direitinho, porque o Senhor se agrada, não porque Ele precisa, mas porque a nossa generosidade toca o coração de Deus de uma maneira muito especial. De tal forma que essa atitude dessa mulher gera uma cascata de acontecimentos. A gente falou de níveis de generosidade. E eu queria dizer para você que a generosidade abundante, ela gera uma prosperidade, uma provisão mais que abundante. A generosidade abundante gera uma provisão mais que abundante. De tal forma que o profeta, quando chega naquele quartinho que ele está descansando, ele diz para o moço dele, vai lá e chama a mulher, chama a sunamita aqui. E quando ela chega, o profeta pergunta, o que é que eu posso fazer por você? Você tem sido tão generosa com a gente, você tem nos cuidado com tanto zelo, você tem nos dado de comer, você tem nos dado descanso, você tem nos dado abrigo. O que é que eu posso fazer por você? Será que eu posso falar com o rei? Será que eu posso falar com os poderosos para fazer algo por você? E ela diz uma coisa muito, muito linda, que eu achei muito bonito. Ela diz assim, ó, versículo 13. E respondeu ela, eu habito no meio do meu povo. Ela estava dizendo aqui, profeta, eu já tenho o meu lugar. Eu já tenho um lugar no meio do meu povo. Eu já tenho um status. Eu já tenho riquezas. E aquela mulher tinha muito mais do que as mulheres da época dela tinham. Quando ela diz, eu habito no meio do meu povo, eu já tenho um lugar, eu já tenho um status perante a sociedade. Eu já tenho uma boa vida, não preciso de mais nada, já está bom, já tenho mais do que as outras pessoas têm, já estou melhor que a média, já estou acima da média, está bom, já chega. E ela sai do quarto. Aí o profeta conversa com o seu aprendiz, dizendo, e aí, o que a gente vai fazer por ela? Aí o menino percebe, né? Profeta, eu percebi que ela só tem um marido, mas não tem filhos. E o seu marido já é velho. E a gente sabe que a mulher naquele tempo, quando não tinha filhos e o seu marido morria, ela ficava desamparada. Então ela estava dizendo, ela está muito bem hoje, mas amanhã ela vai estar desamparada. Talvez ela não tenha se atentado a isso, mas a gente, será que no futuro, a gente não pode ajeitar o futuro dela? Será que a gente não pode fazer alguma coisa para ela? E aí você pode estar aí na sua casa achando que a sua vida está muito, muito jóia. Só que o Espírito Santo, ele olha lá para frente e ele sabe o que ele vai fazer por você para que lá na frente você continue bem. Hoje está tudo bem, tudo legal, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Mas o Senhor é aquele que ele se preocupa com hoje e com o amanhã para dar cumprimento àquilo que ele falou. Ele não vai deixar as coisas pela metade. E aí ele diz, chama a mulher de volta. A mulher chega na porta e ele diz, daqui um ano, versículo 16, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E aqui, a generosidade abundante, que gera provisão mais que abundante. Isso aqui é outro mistério dessa mensagem de hoje. Porque existem coisas na nossa vida que nós necessitamos. E o Senhor muitas vezes age sobre aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Mas
quem tem esse coração generoso, em mais que abundante, generosidade que vai além, quem tem um coração que confia além, que depende além, que doa além, isso gera no Senhor não só a provisão sobre aquilo que a gente precisa, mas desperta em Deus a vontade de agir sobre aquilo que a gente deseja. Nem tudo que eu desejo eu preciso. Não é verdade? Eu posso dar o exemplo da Toyota? Posso, porque ela mesmo já deu lá no acampamento. A mãe no acampamento deu o exemplo da Toyota, que ela sempre quis ter um Toyota, um carro Toyota. Era uma necessidade? Eu preciso de um Toyota, senão eu vou morrer. Não era. Podia andar de Fusca? Ela não ia andar, não. Eu conheço. Andou, foi muito, andou. Podia andar de Palio, podia andar de Hyundai, podia andar de carro, gente. Mas era uma coisa que ela desejava. E eles, meus pais, a gente sempre viu aqui em casa um casal, duas criaturas de Deus que viveram a vida toda por vocês, pela igreja do Senhor. Viveram a vida toda recebendo e dando, igual a Mar da Galileia. Entrava e saía, recebia e compartilhava. Ganhava um presente e dava para o irmão. Sabe? Era entrando e era saindo, era sendo abençoado e era abençoado. A vida toda foi assim. Sabe? Então, para quem é assim, para quem entrega a sua vida para o Senhor e pronto, quem dá a sua vida sem limites para o Senhor, recebe de Deus essa provisão que não vai só naquilo que você precisa, mas vai naquilo que você deseja. Se o desejo for segundo o coração de Deus. O fato é que o Senhor agiu. E deu não um Fusquinha, mas deu uma Toyota. Por quê? Para luxar? Não. Para ser melhor do que os outros? Também não. Mas para dizer, eu trabalho sobre o desejo daquele que me honra. Tá entendendo? Aí a Toyota foi fazer, sabe o quê? Buscar o povo lá no Pirambu, lá na última rua do Pirambu para vir para a igreja. Não, vou falar não. Ia lá buscar os irmãos da igreja, dá a viagem na Calcaia, vai deixar não sei quem que não tem carona. A Hilux serve para isso. Espaço Vida, quando a Kombi, aqui tinha um projeto social, né? Quando a Kombi quebrava, o pessoal pegava os carros, no carro daqui, enchia de meninos. Tinha dia que descia 20, 18 meninos dentro do carro. Sabe? É a bênção entrando e estendendo para o outro. É a glória entrando, sendo repartida. Isso é prosperidade que vem de Deus. Isso é a bênção que vem sobre aquele que decide viver uma vida totalmente entregue para o coração de Deus. E é isso aí. Essa generosidade, ela só se aplica a quem tem essa vida de intimidade, para quem é amigo de Deus. E aqui a gente pode citar o texto de João 15,14, diz assim, ó, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, esse nível da provisão mais que abundante, aquela que age sobre o desejo, é para aquele que é amigo. É para aquele que consegue um lugar de intimidade com Deus. E como é que se consegue um lugar de intimidade com Deus? Guardando as suas palavras. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, se você quiser alcançar esse lugar, quando você desejar uma coisa, o Senhor te entregar, seja amigo. Guarde as palavras. Existe uma família na Bíblia que era muito amiga de Jesus. E o Senhor Jesus só teve 3 anos de ministério, né? Ministério mesmo, formal. E nesses 3 anos, eu imagino que era muita coisa para fazer, mas a Bíblia fala de pelo menos 3 vezes onde ele esteve na casa dessa família. E 3 vezes naquele tempo era muita coisa, porque as distâncias eram longas, não tinha carro. Então, para você se deslocar de uma cidade para outra e ficar na casa do amigo, tinha que ser muito amigo. E essa família era Lázaro, Maria e Marta, eram 3 irmãos. E a característica desses irmãos era a hospitalidade. Por quê? Porque as portas da casa deles estavam sempre abertas para receber Jesus e os que viajavam com ele. Gente, eles eram amigos de Jesus, mas quando Jesus chegava na casa, abria-se a porta e entrava Pedro, Tiago, João, Mateus, entrava todo mundo. Recebia Jesus e recebia os que vinham com ele. Você está entendendo o mistério? Às vezes a gente quer receber só Jesus no nosso coração, isso é muito crente, e não quer abrir a porta da nossa casa para receber quem anda com Jesus. A gente quer o abraço de Jesus, mas não quer estender a mão para o irmão que está andando com Jesus. A gente quer a unção que corre do trono de Deus e não quer fazer aquilo que tem que ser feito por quem anda com Jesus. Teu irmão anda com Jesus. Esse irmão que está aí no chat, está vendo? Vocês estão vendo os nominhos aí no chat? Tem gente que está andando com Jesus. Então, se você quiser abrir a porta do seu coração para Jesus, abra para essas pessoas também.
Níveis de generosidade. O que acontece? Lázaro morre. Jesus não está na cidade. O que ele podia ter feito? Curado à distância. Como curou a filha do Jairo? Ressuscitou a menina. Como curou o servo do centurião? À distância. O Senhor tem poder para isso. Em nome de mim mesmo. Esteja curado. Pronto, tem poder. Gente, o Deus que abriu o mar vermelho, que parou o sol, tem poder para curar à distância. Se você está em casa precisando de uma cura, seja curado em nome de Jesus. Não no meu nome, mas no nome daquele que pode todas as coisas. Jesus Cristo. Em nome de Jesus, porque ele cura à distância. Então, o que ele podia ter feito? Ter curado Lázaro à distância. Só que ele diz assim para os discípulos. Aliás, quando ele recebe a notícia, ele passa ainda 2 dias. Muito calmo. Jesus era tipo Wesley, assim, certeza. Calmo. O Wesley é a cara de Jesus, eu tenho certeza. A gente vai chegar no céu. Eu acho que eu e a Soraya, quando abrir as porteiras do céu. A Thalia, hein? A Thalia. Mola. Aí chega ligeiro, meu povo. O povo do PG Verde vai passar por cima de tudinho que vier. Para chegar primeiro. Aí a gente vai. Eu tenho certeza que quando a gente chegar lá, Jesus vai dizer assim, ó, tá veste não, tem calma, tem canto para todo mundo. Olha aqui as bodas do Cordeiro, ó. Tá tudo preparado, já desde a antiguidade. Calma, tá veste. O Wesley, todinho, ele é cara de Jesus. E aí Lázaro morre, e aí chega a notícia em Jesus, né? E aí ele passa mais 2 dias lá, de boas, fazendo o que ele estava fazendo. Até porque lá na região onde Lázaro estava, Jesus já tinha vindo de lá porque tinham tentado matar ele lá, né? Então ele passa aqui 2 dias, completa a obra que ele estava fazendo, porque, olha só, o Senhor não para a obra que ele está fazendo por causa da agonia de ninguém, tá? Deus tem o tempo dele trabalhar e não adianta a má notícia chegar a cavalo, não adianta a gente se aperrear, porque o Senhor vai continuar fazendo a obra dele no tempo dele, do jeito dele, porque é o jeito dele. Amém? Então, chega a notícia, ele passa 2 dias. Quando dá com 2 dias, ele chama os discípulos e diz assim, pessoal, nosso amigo Lázaro, meu amigo Lázaro, está doente. Vamos lá? Ele chama Lázaro de meu amigo. Aquele que ele podia ter curado à distância. Só que Lázaro tinha aberto as portas da sua casa e tinha recebido Jesus e tinha recebido aos seus. Lázaro, junto com suas irmãs, tinha um nível de generosidade abundante. Eles faziam mais que o necessário. Então, isso desperta em Jesus o sentimento de, eu posso fazer daqui, mas eu vou lá. Eu vou lá porque eu vou estar perto. Eu vou lá porque eu vou sentir o cheiro. Eu vou lá porque eu vou dar um abraço. Eu vou lá porque aquele ali tem intimidade comigo. Já comi na casa dele, já comi do pão dele, já dividi a mesa com ele. Níveis de intimidade, gente. Nós precisamos ter um nível de intimidade com Jesus que desperte nele o interesse de estar com a gente. Desperte no Senhor o interesse assim, rapaz, eu vou ali onde está a Jéssica, porque ela é minha amiga. Eu vou ali onde está a Manu, porque eu vou lá. O Senhor dizendo, eu vou lá, ficar com ela, orar com ela, ficar ali bem pertinho, porque ela é minha amiga. Não é suficiente o nível de filhos, o status de filhos. Nós precisamos ser amigos para despertar no coração do Senhor a vontade de andar perto da gente. Você é uma pessoa que o Senhor se agrada de andar contigo? Será que no ônibus você é uma companhia agradável para o Espírito Santo? Será que no teu trabalho você é uma companhia agradável para o Espírito Santo? Na faculdade você é agradável para o Espírito Santo? Sabe? Amigos de Deus, ao ponto de Deus poder resolver nosso problema à distância, mas ele decidir estar perto e resolver de perto. O resto da história vocês sabem. Ele chega lá e Lázaro ressuscita. Lázaro vem para fora e acabou a história, né? E a morte fica lá dentro da sepultura e Lázaro vem para fora. E acabou, porque existia um nível de generosidade do coração deles que despertava a fidelidade de Deus de uma maneira diferenciada. Já para terminar, se os meninos já quiserem até vir vindo. Finalzinho desse texto que nós lemos diz assim. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Esse nem é o fim da história, mas
Fica aí cenas para as próximas pregações. O fato é que houve uma palavra sobre aquela mulher que ela daria à luz um filho. E esse versículo que a gente leu agora diz que, de fato, isso aconteceu. No tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Então, se cumpriu direitinho, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do profeta. Houve cumprimento daquilo que o Senhor havia falado. Houve cumprimento daquilo que o coração dela desejava. Gente, aquela mulher tinha um desejo. Desejo de ter um filho nos seus braços. E era um desejo oculto. Era um desejo que ela já tinha guardado, porque ela já tinha se frustrado. Ela já tinha chorado. Ela já tinha clamado. Imagino eu que ela já tinha clamado. Que ela já tinha pedido. Que ela já tinha talvez desistido. Mas existia no coração dela um desejo. E aí o Senhor não trabalha só na necessidade. A gente viu aqui que Ele trabalha no desejo daquele que é fiel ao Senhor. E aquela mulher tinha um desejo escondido no coração dela, que era o de ter um filho em seus braços. E a palavra fala que do jeito que o profeta falou, se cumpriu. E nós precisamos, gente, para finalizar essa mensagem, nós precisamos ter a noção da palavra de Deus que existe sobre a nossa vida. Tudo o que você pode ver foi feito pela palavra. Desde a criação do mundo, palavra. Haja. Haja luz, haja sol, hajam plantas, haja mar, haja céu, haja separação, haja homem, haja mulher, haja. Exista, venha a existência, venha a realidade. Sabe, o verbo se fez carne, o próprio Jesus é a encarnação da palavra, Ele é a palavra, Ele é a encarnação da palavra, Ele já existia, Ele já era uma palavra, um verbo que se fez carne, habitou entre nós. Nós precisamos ter a noção da palavra de Deus que existe sobre a nossa vida, nós precisamos fundamentar a nossa fé sobre a palavra de Deus. Lá no livro de Hebreus diz assim, ó, os céus e a terra foram feitos mediante a sua palavra. Céus e terra foram feitos mediante sua palavra. A Bíblia não fala de anjos construindo coisas. Lá no Gênesis. Não fala de anjos construindo árvores. Só bastou o Senhor dizer uma palavra. Haja, faça-se, seja, exista. E pronto, a palavra de Deus é suficiente para fazer qualquer coisa. E aquela mulher, ela entendeu que existia sobre ela agora uma palavra. Antes, o que era motivo de choro, de frustração, agora existia uma palavra que dizia, no tempo determinado haverá um filho. E ponto. E a palavra do médico? Anulou. E a palavra do advogado? Anulou. E a palavra da vizinha? Anulou. Porque agora existia a palavra de Deus sobre a vida dela, que dizia, no tempo determinado vai acontecer. E no versículo 17 diz, aconteceu no tempo determinado, segundo o que o profeta falou. Existia uma palavra. E eu te digo, meu irmão, Deus não age na nossa vida baseado naquilo que nós sentimos. Senhor, eu estou sentindo frustração. Senhor, eu estou sentindo cansaço. Senhor, eu estou sentindo falta de ânimo. Senhor, eu estou me sentindo velha. Senhor, eu estou me sentindo passada do tempo. Senhor, eu estou me sentindo abandonada. O Senhor não age em cima do sentimento de seu ninguém. O Senhor age na nossa vida baseada na palavra que Ele já disse sobre nós. Se você quiser orar certo e Deus cumprir e Deus atender a palavra, você ora dizendo assim, Senhor, Tu disseste sobre a minha vida tal coisa. Porque Ele não vai negar a palavra dEle. Senhor, Tu disse que eu ia ter um ministério que ia ganhar almas para Ti, Senhor. Eu não estou vendo nada, mas o Senhor disse. E o Senhor disse, eu estou querendo, Jesus. Me capacita para receber. Senhor, o Senhor disse que os meus filhos iam... A palavra de Deus diz que os filhos são herança. A palavra de Deus diz que os filhos são bênção. Senhor, a Tua palavra disse, o Senhor disse na Tua palavra que os filhos são como flechas nas mãos de guerreiros. Pois os meus filhos não têm sido assim não, Senhor. Meus filhos têm dado trabalho. Meus filhos não querem conversa com Deus. Meus filhos isso, meus filhos aquilo. Mas o Senhor disse que eles seriam como flechas na mão do guerreiro. Foi o Senhor que disse, pois eu quero que cumpra.
Você entende a diferença da oração? Senhor, não é porque eu quero, mas é porque o Senhor disse. E a palavra que Ele diz não volta vazia. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Hein, Juliane? A gente estava conversando hoje, cadê ela? Existe uma palavra. E custe o que custar, vai cumprir. Existe uma promessa e custe o que custar, vai acontecer. Ei, Sara, tem 90 anos, vai acontecer. Ei, Ana, já foi humilhada? Foi apontada como mistério? Vai acontecer porque existe uma palavra. Ei, Moisés, saiu do prumo, matou um egípcio, saiu fugido, vai ser o libertador porque existe uma palavra. E aí eu pergunto, não sei nem quem é que está do outro lado, Crislano, Silvana, Robério, Irmã Socorro, diz aí quem é o povo que está no chat aí. Valesca está aí? Valesca! Lano, qual é a palavra que existe sobre a tua vida? Aí se você disser assim, não, o Senhor nunca disse uma palavra sobre a minha vida, tá aqui ó, leia aqui que você acha um monte de palavra que Deus diz sobre a tua vida. Existe uma palavra que diz em meu nome, o Senhor disse, não foi? No nome dele, nós expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, curaremos os enfermos. Aí tu diz assim ó, Senhor, o Senhor disse que eu ia fazer isso, pois eu quero fazer. Pois me capacita para eu fazer. Eu vou ficar aqui bem humildezinho, mas eu vou fazer o que o Senhor disse que eu vou fazer, porque não fui eu que disse, mas foi o Senhor que disse. Profetiza, ele disse, Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos, profetiza vida. Se existe uma palavra de Deus na tua vida, invoque essa palavra para que ela se cumpra. Não adianta você brigar com Deus, você botar Deus na parede, você sapatear, você se bater no chão, você espernear, você se aperrear, você querer as coisas no seu tempo e do seu jeito. Clame só pelo cumprimento da palavra que Ele já disse. Por diversas vezes, gente, lá no Antigo Testamento tem orações de homens de Deus que, Senhor, tu dizes, tu disseste. Salomão, Senhor, quando ele vai consagrar lá o templo, Senhor, tu disseste para o meu pai Davi que não faltaria posteridade dele para se assentar nesse trono. Tu disseste. O Senhor disse. Se ele tivesse chegado e dissesse assim, Senhor, eu sou Salomão, filho de Davi, ó, eu vou ficar aqui no trono, porque o trono é meu, mereci. Não, Senhor, tu disseste que não ia faltar descendente de Davi para se assentar no trono. Pois eu vou, faz cumprir essa palavra. Qual é a palavra de Deus que tem sobre a tua vida? Traz à tona a palavra. Se a tua fé estiver baseada nessa palavra, essa fé não vai ser volátil. Não vai sofrer variação, porque a palavra é imutável. Passam gerações, a palavra de Deus diz que nascem reis, morrem reis, nascem príncipes, morrem príncipes e o Senhor permanecerá para sempre. Ainda que tudo passe, céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Nós precisamos montar a nossa fé sobre a palavra. Não é sobre o sentimento. Fé não pode ser montada sobre aquilo que eu estou sentindo. Fé não pode ser montada sobre aquilo que eu quero que aconteça. Fé não pode ser montada pelas circunstâncias adversas. Fé não pode ser montada naquilo que não está dando certo. Fé não pode ser montada na minha euforia e na minha alegria, porque as coisas estão indo muito bem. A fé precisa estar montada na palavra que é imutável. E no dia bom ela vai estar firme, e no dia mau ela vai estar firme, e no dia mais ou menos ela vai estar firme, porque a palavra é firme, é rocha inabalável, e a nossa fé precisa estar montada nessa palavra. E a Bíblia diz, no tempo determinado, conforme o profeta havia falado, aquela mulher teve em seus braços um filho, porque havia uma palavra. E nesse caso, não é em todo caso que isso acontece, mas nesse caso, ele disse, no tempo determinado pela vida. O que é o tempo determinado pela vida numa gravidez? São 9 meses. O Senhor falou e Ele determinou o tempo. Não é sempre que o Senhor fala o tempo, fala os dias e as estações pra gente, não. Muitas vezes a gente tem que esperar sem saber quanto tempo vai demorar. Mas lá Ele disse, é o tempo da vida, é o ciclo da vida. É no tempo normal do homem. Quanto? 9 meses. 9 meses a mulher estava com o filho no braço. A palavra que não muda. E o Senhor faz cumprir aquilo que Ele falou. Eu quero terminar lendo só um texto com vocês.
E esse eu gostaria muito que vocês abrissem, então, lá no livro de Ezequiel. Ezequiel 12. E mais uma vez aqui o Senhor começa a pôr nos eixos o seu povo que estava cativo na Babilônia por desobediência e por infidelidade. E antes de trazê-los de volta para a sua terra, o Senhor começa a pôr nos eixos. O Senhor começa a consertar as coisas erradas e quebradas. E o Senhor vem combatendo aqui nesse livro de Ezequiel vários ditados, várias mentalidades que se colocaram no meio do povo de Deus. Uma delas é assim, olha, que ditado é esse que existe no povo de Israel, que diz que os pais comem uvas e os filhos mancham seus dentes, que é isso, não existe mais isso, acabou. O Senhor dizendo, a responsabilidade é individual, é pessoal. Se o pai fez besteira, quem vai ter que comprar as consequências é o pai. Não vai passar para o filho, não. Cada um responda por si mesmo a sua posição diante de Deus. E o Senhor cancela. E esse texto que nós vamos ler é mais um ditado que o Senhor combate. Mentalidades que o Senhor está combatendo no meio de Israel, que Ele está combatendo no nosso meio. No meio da igreja do Senhor dos dias de hoje. É o eu, porém, vos digo. São os ensinamentos do mundo, da sociedade que vão entrando na igreja. E que hoje, em nome de Jesus, nós combatemos essas mentalidades demoníacas. Nós combatemos essas ideias de relativização das coisas. De relativização do evangelho, da palavra. Nisso eu creio, nisso eu não creio. Disso eu gosto, disso eu não gosto. Nós combatemos a mentalidade no mundo, entrando nas igrejas. O que é de Deus é de Deus, o que não é de Deus não é de Deus, o que é certo, o que é errado é errado. Não existe mais ou menos, existe o que está na palavra, e a palavra não muda. Muda geração, muda costume, muda sociedade, muda a forma da gente comunicar a palavra, mas a palavra não muda. Seja internet, seja rádio, seja jornal, seja oral, seja do que jeito for, mas a palavra de Deus não muda. E esse versículo de combate a essa mentalidade diz assim, ó, Ezequiel 12, no versículo 22, fala assim: Filho do homem, que ditado é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo, prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. No meio do povo de Israel, no meio da igreja, hoje, não estou falando de Israel de não sei quantos mil anos atrás, não estou falando de hoje. Igreja, nova vida, crente de hoje, de agora. Existe uma mentalidade de que vão passando os tempos e as palavras do Senhor vão perdendo as validades. Vão passando as épocas e as estações, e aquilo que o Senhor falou é como se Ele tivesse esquecido e não fosse mais cumprir. E o Senhor está dizendo, que ditado é esse que se espalhou no meio da igreja? Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar vai se cumprir, não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. E isso é para promessa, e isso é para juízo. Se o Senhor falou que se aquele que não passar pela porta estreita não vai ter parte no reino de Deus, Ele vai cumprir. Não ache, porque isso foi falado há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, que o inferno não existe mais, que tribulação não existe mais, que condenação não existe mais. Existe, é real, é vivo. Tem que passar pela porta da salvação chamada Jesus Cristo. Tem que se arrepender, tem que voltar atrás, tem que tem que recomeçar para poder ter parte no reino de Deus, porque Ele falou e Ele vai cumprir. Se você tem uma palavra e uma promessa, o Senhor falou e o Senhor vai dar cumprimento a ela. Deus já falei isso aqui, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus que promete, Deus que cumpre e Deus que mantém a palavra da promessa. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga sobre ti a revelação das palavras que Ele tem sobre a tua vida.
Que Ele traga o cumprimento das palavras que tem sobre ti. Que nessa noite você possa fundamentar a sua fé sobre a palavra imutável de Deus. Se alguém aqui montou a sua fé baseado nas circunstâncias, baseado nos sentimentos, baseado nas informações do inimigo, em nome de Jesus eu profetizo agora um transporte da fé para a inabalável, imutável palavra de Deus. Porque se Ele falou, Ele vai cumprir. No tempo determinado pelo profeta, a mulher tinha em seus braços um filho. No tempo determinado pelo céu, vai se cumprir na tua vida aquilo que o Senhor determinou sobre ti. Não retrocede, não volta, não desiste, não volta atrás, porque o Senhor vai cumprir. Não existe mais ditado sobre a igreja do Senhor de que as promessas não vão se cumprir. Porque Deus era, Deus é e Deus será para sempre aquele que não muda, aquele que não erra, aquele que não retrocede. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.